Minério de ferro, carvão, fretes marítimos e China. O que esses quatro elementos têm a ver com o ciclo das commodities que nós estamos vivendo hoje? Esse é o tema do nosso vídeo. Para quem não me conhece, eu sou Ale Delar, eu sou um especialista em commodities e eu criei esse canal para levar informações desse mercado de uma maneira que você nunca viu. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber uma notificação sempre que eu postar um conteúdo novo. E hoje eu trouxe quatro elementos, minério de ferro e carvão, que estão vivendo momentos bem diferentes no mundo, principalmente no mercado chinês. O frete internacional, que está ali no meio para nos mostrar alguns dados muito interessantes com relação a ciclo de commodities e ciclos econômicos. E a China, que, como sempre, a China hoje é o vetor do mundo, é quem movimenta o mundo, seja por um grande ciclo de bonança econômica, ou seja, o mundo para a beira do precipício. Rapaz, agora eu exagerei, hein? Como eu sempre gosto de fazer, eu vou trazer alguns conceitos primeiro, para depois nós desenrolarmos o restante do vídeo, para que gere menos dúvidas quando eu começar a falar de alguns termos mais técnicos. O primeiro fator, o primeiro conceito que eu quero trazer para vocês é a contratação de navios, o chartering, o afretamento de navios. Contratar um navio, contratar um transporte para uma exportação por containers tem uma dinâmica totalmente diferente e muitíssimo mais simples do que a contratação de um navio para transportar a exportação. Então, eu, como exportador, se eu vou exportar, por exemplo, café, o meu processo de contratação do frete internacional, do transporte internacional, é muito mais simples, porque eu vou ligar para um agente de cargas ou diretamente para o armador, faço uma cotação com ele da rota que eu vou fazer essa exportação, coto o equipamento, fecho o frete, veio o container para minha origem, eu faço a ova desse container, lacro, mando para o porto, é dado presença de carga, o despachante aduaneiro faz o processo alfandegário que tem que ser feito, o porto faz o processo de embarque, vai para o navio, transporta, paga, vem o BL, que é uma fatura e ao mesmo tempo um termo de custódia daquela mercadoria. Então ele é relativamente simples. Não que seja simples, mas o processo é muito mais simples quando eu vou fazer uma contratação de um navio. Aqui há alguns conceitos muito importantes. O primeiro é, quando nós vamos ao mercado buscar uma contratação de um navio para transportar a nossa carga, existem dois conceitos dentro desta busca. O primeiro é, eu vou buscar esse frete porque eu estou fazendo um estudo para avaliar a viabilidade de um processo de exportação, importação, preciso compor algum custo, estou fazendo um estudo mais abrangente, mais amplo de algum processo específico. Este estágio chama-se working, ou seja, eu estou trabalhando ainda. O armador, o dono do navio, o shipowner, ele não vai nem atender a sua ligação. Você vai conseguir uma ideia de frete, um freight ideas, com algum shipbroker, algum charterer broker, alguém que tem experiência naquela linha que você quer fazer, daqui para a China, por exemplo, de soja. Eu, como trabalho com exportação de commodities, eu tenho uma base de quanto que está custando um frete para a China. Mas o armador em si, o transportador, ele não vai passar ideia de frete para você. Primeiro porque você pode estar especulando o mercado, então ele não quer distorcer o mercado de fretes internacionais, e outro, você pode estar usando a cotação dele como ferramenta de barganha para uma negociação com outro armador concorrente dele. Então, esqueça isso daí. Outro conceito que é a carga firme, que é quando você já fechou aquela negociação, eu já vendi a soja para o chinês, já vendi um milho para o coreano. A única coisa que falta agora é a contratação do transporte para levar esse produto até lá. Isso eu tenho uma carga firme. Essa sim, os armadores vão correr atrás de vocês e vão querer vender o mais rápido possível este frete, esta contratação, este serviço para vocês. Quando você começa a negociação, ou um tender, ou começa a negociação com o armador, nós vamos buscar o valor de frete em dólares por tonelada. Quantos dólares por tonelada vai custar para transportar soja do Brasil para a China, minério de ferro do Porto de Madeira, lá da Vale, no norte do Brasil, para a China?
O armador, por outro lado, ele vai fazer um cálculo, o hire dele é calculado por dia. Quanto de dinheiro eu preciso por dia para manter a minha embarcação e dar lucro? Para comprar o bunker, que é o combustível, comprar o óleo diesel para alimentação das máquinas, comprar os mantimentos, água potável, salário da minha tripulação, dar lucro, pagar o P&I, o P&I Club, que é a seguradora. Então, ele faz esse cálculo. Para isso, ele vai começar a pedir uma série de informações para vocês. Há um vídeo aqui no canal, eu vou deixar o link na descrição deste vídeo aqui, como que é feita a contratação de um navio. E um fator muito importante, que é a quanto tempo que demora para embarcar esse navio, é levado de uma maneira muito séria pelo armador, que é o loading rate. Quanto tempo demora para o navio embarcar soja no porto de Paranaguá, por exemplo? Então eu vou falar para ele, o Porto de Paranaguá possui 2 shiploaders, tem berços específicos para embarque de soja, capacidade de 2.500 toneladas por hora, 60 mil toneladas, 2 dias e meio em condições normais é possível fazer esse embarque. Nisso ele vai ver como que está o line-up no navio. Então eu consigo chegar lá, aguardar 1 dia, 2 dias no máximo, já entro em operação. Então ele começa a fazer o cálculo do frete baseado nestes dados que você passou para ele, e ele vai fazer a mesmo confronto com os dados no porto de destino. Como que está a fila do porto de Shanghai? Por exemplo, vai demorar 2 dias e a desestiva é feito em 2 dias também. Ele começa a adicionar estes prazos, esses tempos dentro da viagem, do momento que ele tem que vir para o Brasil, esperar na fila, fazer a operação, sair, viajar para a China e fazer o mesmo processo lá. Ele vai chegar para você e vai dizer: custa $50 por tonelada esse frete. Se acontece algum problema quando ele chega no porto, que ele deu o aviso de prontidão, o NOR, o Notice of Readiness, estou pronto para operar, condições totalmente já acertadas, liberado nos órgãos reguladores, é só vir o prático rebocador e levar eu para fazer a operação. Se eu der algum problema nesse tempo, do momento que ele deu o aviso do NOR até ele terminar a operação, desatracar, emitir o laudo de arqueação e ir embora, ele vai cobrar uma multa chamada demurrage nesse prazo extra que ele teve que ficar retido no porto realizando a operação. Por um navio Capesize, hoje para transporte de soja de milho, $30 mil, $35 mil por dia, e é cobrado pro rata, ou seja, passou 30 minutos do prazo estipulado, ele começa a cobrar de você. Navios Velox, os Very Large Capesize, que transportam os minérios de ferro da Vale, por exemplo, navios acima de 300 mil capacidade de DWT, de transporte de carga, deve estar com uma diária hoje por volta de 50, 60 mil dólares. Navios de LNG, como curiosidade, 220, 240, 260 mil dólares por dia, que deve ter o custo dessa operação, que vai ser cobrado como multa de demurrage no caso de um atraso da operação. Por que isso é importante? Porque o valor do frete, hoje, quando nós vemos o Baltic Dry Index, ele pode estar atrelado muito a valores de fretes artificiais devido à demora nos portos. Vamos compartilhar a tela já para vocês entenderem o que eu estou falando. Esse é o mapa lá do Marine Traffic. Vamos colocar só os container ships, que são os navios de containers. Vamos lá para o porto de Long Beach, que virou notícia nas últimas semanas devido ao line-up extremamente sobrecarregado. Então, esta é a zona de abrangência do porto de Long Beach, o porto de Los Angeles, que é o maior porto de containers dos Estados Unidos. O segundo maior é Houston. Até como curiosidade, se o porto de Houston fosse um país, seria o 8º parceiro comercial do Brasil. Cada pontinho desse verde é um navio que está aguardando para operar aqui em Long Beach. Problemas de mão de obra causado pela Covid e uma série de outras questões está colocando esta fila de navio aqui. Quem vai arcar com essa demora aqui é o armador, porque navios de container têm line, eles têm linha, são liners. Eu já expliquei isso em outros vídeos. Então,
multas que incidirão para o exportador ou importador, seja demurrage ou detention, só acontecerão depois que der presença de carga do container no porto. Então, quem está arcando com todas essas despesas aqui é o armador. Que armador bonzinho, então ele não repassa? Não. Esse é um dos fatores que começou a pesar no frete marítimo de containers também, com tarifa saindo de $1.000, $1.200 numa rota China-Brasil, por exemplo, indo para 11, 12, 13, $20.000, porque eles tiveram que repassar tanto o custo do atrasado quanto o risco de novos atrasos. Agora vamos desmarcar o container, vamos marcar os bulk carriers, os general cargos e os oil carriers, que são os navios de minério de ferro, e vamos lá para a China, porque eu quero mostrar para vocês o porto de Xangai, que é um dos maiores portos do mundo, um dos maiores portos da China. E aqui nós vamos ver como que está a fila de navios. Então, esse aqui é o porto de Shanghai, ele tem um canal muito longo aqui, muito similar ao que acontece lá no porto de Houston. E cada navio desse é um navio que está aguardando para fazer a operação, ou ele terminou a operação e está indo embora. Olha a quantidade de navios que vem operar aqui em Shanghai. Vamos aqui um pouquinho mais acima, para onde vem o minério de ferro, que é Qingdao, que essa região aqui, ó, Qingdao, nós vemos que de Shanghai lá para baixo até para Qingdao é pouco, mas olha só essa região aqui, que é uma região basicamente de containers, a quantidade de navios que tem operando aqui. Na verdade, está menos do que eu imaginava. Mas como nós descemos mais um pouquinho ao largo, a quantidade de navios que estão aguardando aqui. Esse é um dos fatos que pode estar colocando preços no frete internacional e distorcendo esse item aqui, esse indicador aqui, que é o BDI, que é o Baltic Dry Index. Ele mede só carga seca de 3 classes de navios, o Capesize, o Supramax e o Panamax. O próprio Marine Traffic, para quem é assinante, ele te dá as condições do porto de Xangai, como que está a situação hoje do porto de Xangai. Então, olha o tempo que está demorando para os navios operarem. Aqui, ó, tempo ancorado. Então, você vê que agora está 1,9 dias. Então, na semana 40, 1,9 dias, um tempo bacana, relativamente simples. Vai a operação, está ancorada fazendo operação, terminou a operação, vai embora, quase 2 dias. Mas olha o tempo que está, em média, aguardando para operar, ou seja, ele está no porto. No momento que ele chega, que ele dá o NOR, Notice Overdesk, faz a operação, atraca, faz a operação, sai e vai seguir viagem. 41 dias aqui. 41 dias. Então, incrível. Isso daqui estava pesando muito no Baltic Dry Index. O que aconteceu com esse movimento aqui? O movimento do Capesize acabou caindo bastante. E por que o Capesize caiu? Porque muito do transporte de minério de ferro que era feito, ele diminuiu uma pressão e foi trocado por outros tipos de navios, que são os navios Supramax. E aqui tem um detalhe muito interessante do porquê que aconteceu isso, valores do Capesize acabaram subindo de uma maneira extremamente elevada, mas subiu demais, e houve uma troca por outros tipos de navios. Mas por que então é feito essa troca? Quando nós compramos uma commodity, eu já expliquei que commodity é basicamente uma matéria-prima, são raríssimas as commodities que não passam por nenhum processo de industrialização para serem revendidas como produto final. E eu, na verdade, não conheço nenhuma. Todas passam. O custo de reposição, ou custo de originação, ou replacement, ele é extremamente importante para o importador. Ele faz essa conta do replacement. Então, quando o valor começa a ficar muito alto, o custo de reposição começa a ficar muito alto, ele vai diminuir a demanda e ele vai tentar mitigar esse custo, diminuir esse custo de alguma outra maneira. Muitas vezes isso é refletido no basis, que é a diferença do preço negociado no mercado físico em relação ao contrato futuro da bolsa. Então, como o frete, como eu mostrei para vocês aqui, o BDI, ele acabou tendo essa alta extrema. Você pega o minério de ferro lá na China, cadê aqui?
Vamos pegar o minério de ferro na China. Ele teve uma alta muito forte ali no mês de maio. Começou uma alta muito forte em maio. O BDI ele não estava tão acelerado aqui ainda. Quando o BDI começa a acelerar, o BDI começa a acelerar, o minério de ferro começa a cair, mas o basis começa a subir para compensar essa queda do minério de ferro e compensar também essa alta do BDI. Isso acabou diminuindo as importações da China. A China, que comprava muito da Austrália, a Austrália de longe é o maior exportador de minério de ferro para a China, diminuiu drasticamente as importações e ela começou a comprar do Brasil. Só que há uma diferença muito tremenda entre você comprar do Brasil e comprar da China. Por quê? Vamos desmarcar todos os navios aqui. Quando você compra da Austrália para a China, você tem uma quantidade de milhas náuticas em torno de 8.000 milhas náuticas aqui, talvez até menos para essa distância aqui. Quando você compra do Porto Madeira, desculpa, aqui no Brasil, de Itaqui, que é o Porto da Vale, você tem 12.000 milhas. Quando você faz o cálculo de toneladas de transporte por milha, você vai ver que o Brasil é quase o dobro. E acabou diminuindo, então, a quantidade de importada, mas começou a refletir no valor do frete. Então, você vê que essa linha aqui, que representa a quantidade de toneladas de ferro por milha transportada, teve uma alta. Agora sim, ele acabou diminuindo aqui, mas a quantidade de minério de ferro, ela manteve-se quase estável, ou seja, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, nós tínhamos exportações maiores do que o ano passado e do que 2019. No mês de junho, nós já começamos a perder para o ano passado, perdemos. E aqui sim perdemos o ritmo das importações. Mas a quantidade de minério de ferro por milha aumentou. Então, quando nós fazemos o cálculo do replacement, nós vamos ver que o minério de ferro acabou tendo uma alta forte lá no mercado chinês. As importações diminuíram, mas o índice acabou aumentando. O problema é que o índice Capesize foi de uma maneira tão alta para cima que agora as taxas estão caindo. Então, o Capesize continua escorregando, continua caindo. Outra notícia aqui que o congestionamento nos portos da China acaba adicionando tarifas. Só que tem uma notícia aqui, que é o Supramax, que pode zerar os ganhos, mas grande parte das taxas que saíram dos navios Capesize foram para taxas de navios ou de barcaças, que eles entram numa conta de barge aqui, que há um fluxo de barcaças que ainda acaba circulando em algumas regiões aqui, não sei por que não está marcando, tem um ou outro navio aqui, mas eles foram principalmente para o índice de navios Supramax. Então o Supramax está subindo e o Capesize está caindo. Como o Capesize representa 40% do índice, ele tem um peso menor, acaba empurrando os preços para baixo. Mas minério de ferro mesmo assim diminuiu. Agora está aumentando as importações de carvão lá para a China, porque nós estamos numa crise energética e o carvão está sendo extremamente demandado. Foram importados 300 milhões de toneladas de carvão no ano passado, tanto o carvão metalúrgico quanto o carvão térmico, e agora nós devemos ter mais um recorde. Por que então não pesa no Baltic Dry Index essas importações? Vocês têm ideia qual que é o maior exportador global de carvão? Eu acredito que muitos vão se surpreender. A Indonésia. A Indonésia é o maior exportador de carvão térmico do mundo. E a China ela absorve quase toda esta demanda, quase toda essa oferta global. Esses são dados de 2020. Depois vem a Austrália e a Rússia vende trem para a China, não usa embarcação. E a Austrália, sim, que acaba pesando o índice ali. E a Austrália é o maior exportador de carvão metalúrgico lá para a China. Depois vem a África do Sul, Colômbia, Estados Unidos, Canadá, Mongólia e o Brasil. Ele está fora desse jogo por causa do custo de reposição. O que eu quero mostrar para vocês agora que nós fizemos esse contexto geral é o outro conceito que é a curva de preços ou spreads de futuros.
Temos três formatos: contango, quando os contratos futuros mais curtos estão mais baixos do que os contratos mais longos. Isso mostra equilíbrio no mercado, é uma curva normal. Uma curva flat, que raramente nós vamos ver, só quando tiver acontecendo um trabalho para inversão da curva. E a curva em contango, que é o que está mostrando aqui agora, por exemplo, no minério de ferro. Curva em contango é a futuros mais curtos, mais alto do que futuros mais longos. Muitas vezes, essa curva aqui é mais importante do que a curva de tendência, que é esta que nós vemos aqui relacionada ao vencimento em novembro. Por quê? Porque essa curva me mostra os negócios acontecendo para entrega nesse mês. Então, para entrega em novembro, nós temos essa movimentação. Quando nós pegamos o carvão para entrega em dezembro, nós temos esta movimentação. Voltando para o minério de ferro, quando nós temos esta curva aqui do minério de ferro, para quem é vendedor, diz aumente a oferta do spot. Porque se você vender a termo para entrega futura, você vai ter preços menores. Então, aumente a oferta do spot. Quanto mais cedo você vender, melhor é. Para o comprador, diz o contrário. Compre para receber no futuro, num contrato a termo, porque você vai pegar preços melhores do que você comprar aqui. Aqui você vai comprar de mão para a boca. Esta dinâmica coloca a tendência de baixa, de alta nos preços. Porque o cara precisa comprar, então ele precisa vir aqui no mercado e fazer a compra agora. Porque lá na frente não tem oferta ainda. Então os negócios concentram-se na frente. Quando nós temos uma curva em contango, vamos colocar aqui o café, por exemplo, que eu sei que está com uma curva em contango, dá para ver aqui pelo TradingView, que é esse formato. Para o vendedor, ele diz assim, olha, não venda agora, venda a termo para entrega futura. Para o comprador, diz o contrário, compre agora e faça estoque, e aí lá na frente você carrega essa posição e lá na frente você está coberto. Esse formato de curva, ele coloca ou estabilidade ou viés de baixa. Porque se o comprador tenta fazer negócios agora, deixa de fazer negócios lá na frente. E aqui mostra um desequilíbrio entre a oferta e a demanda. A menos oferta, maior demanda e menor oferta, a curva se inverte. No minério de ferro, o indicativo é que o ciclo de alta não terminou, não super alta ainda. Mas esse ciclo ele pode ser retomado. Mas por que a cotação da bolsa está caindo então? Porque o frete e o basis estão fazendo o seu trabalho. Em via de regra, basis para cima, cotação da bolsa para baixo. Basis, diferencial de base, ou como você quiser chamar, prêmio de exportação, do minério de ferro está em valores altos historicamente, enquanto a cotação da bolsa está baixa. O carvão térmico está na mesma situação, a curva de preços completamente invertida, e olha o tamanho deste backwardation aqui. Quando nós olhamos o gráfico, nós vemos que a curva de preços invertida colocou essa tendência de alta dos preços ainda, porque o fundamento também mostra essa alta. E o carvão metalúrgico também. Apesar de que aqui caiu, porque o governo anunciou uma intervenção e blá, 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 a curva de futuros ainda está no super backwardation, mostrando a gravidade da crise energética e que ainda haverá muita demanda para pouca oferta do produto. Então, no final das contas, o que eu quero mostrar para vocês? Que o mundo ele está trabalhando para corrigir a quebra da cadeia de suprimentos gerado pela pandemia, tanto nos fretes por containers, quanto nos fretes de carga geral, carga seca geral e cargas líquidas também. Muito da alta dos valores dos fretes pode não ter sido por uma demanda exagerada, pode ter sido artificialmente colocada lá por um tempo maior de operação dos navios, eles terem ficado atracados ou aguardando atracação mais tempo do que o necessário, adicionando esse valor artificial para cobrir esse tempo parado. E curva de preços ainda está mostrando que a China está demandando por produtos que não estão tendo oferta. Principalmente no carvão, que é uma das principais commodities energéticas que a China utiliza lá, ela vai demandar muito porque a curva de futuros está com backwardation muito elevado. Isso coloca viés de alta ainda. E no minério de ferro, como eu mostrei para vocês, a curva ela já deu uma leve, não dá para dizer que ela se tornou flat ainda, mas ela já deu uma trabalhada aqui diminuindo esse backwardation, ela pode voltar a demandar
mais minério de ferro a partir do momento que a taxa do Capesize caia, o prêmio caia também e a bolsa tenha que reagir para fazer a compensação desta queda. Talvez tenha ficado complexo demais, o vídeo ficou com 25 minutos, ficou um pouco longo, mas eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha curtido, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo e comente, porque o feedback sempre é importante. Eu prometo que tentarei fazer vídeos mais curtos, o canal é novo e eu ainda estou me adaptando ao tempo dos vídeos. Mas por enquanto eu fico por aqui, todos tenham um bom dia e até amanhã.